Começamos hoje o estudo do capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir da segunda parte do versículo 4. É uma outra narrativa da criação, feita por outras mãos, que não aquelas que redigiram o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, a primeira parte. Isso, repito, não deve causar espécie, escândalo, estupor em uma pessoa de fé, que um mesmo fato seja narrado duas vezes. Aliás, nós temos um exemplo bem contundente de fatos narrados 4 vezes por pessoas diferentes, a vida e as obras de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Não é Evangelho de São Marcos, nem de São Mateus, nem Evangelho de São Lucas, nem Evangelho de São João. É Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O complemento nominal é sempre Jesus Cristo. Porque Evangelho é boa nova. Boa nova de quem? Boa nova de Jesus Cristo. Eu vos anuncio uma grande notícia. Nasceu-vos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Disseram os anjos aos pastores. Então, uma narrativa, fatos narrados por 2 ou mais pessoas, isso não é novidade alguma na Bíblia. E temos aqui, já na ordem cronológica, o primeiro exemplo. A criação narrada por 2 fontes, por 2 teologias. São 2 narrativas não conflitantes, mas complementares. Nós vamos perceber na narrativa outra, vamos chamar de segunda narrativa, como se desse a entender que o autor daquilo que vamos estudar agora, que está no capítulo 2, leu o que já havia no capítulo 1 e resolveu dar a sua versão. Não se sabe, não se pode afirmar com certeza isto. Portanto, são 2 fontes diferentes, são 2 tradições diferentes, são 2 maneiras, são 2 jeitos diferentes de se narrar o mesmo fato, os mesmos acontecimentos. Como tanto a primeira fonte, a primeira narrativa, quanto a segunda, ambas estão sob a égide da inspiração. Todos os 2 textos, porque entraram na Bíblia, integram a relação dos livros inspirados. Tão inspirada é a primeira narrativa quanto a segunda narrativa. Portanto, são palavra de Deus igualmente. E a gente vai perceber que o acento de uma narrativa foi um, o acento da outra narrativa foi outro, o acento foi outro. E isso não fere de forma alguma a nossa fé, a nossa certeza de que o texto teve como autor primeiro Deus, o autor secundário uma fonte, uma pessoa ou várias pessoas, e afirmar que um texto ou um capítulo teve a colaboração, a participação de 2 ou mais pessoas, também não altera a nossa fé. Não saber o nome da pessoa de que Deus se utilizou e infundiu nela a assistência do Espírito Santo para que ela redigisse o texto e ficasse de acordo com a vontade de Deus, e um dia viesse a integrar o livro sagrado, também é irrelevante saber ou não saber o nome dessas pessoas. O que importa, a nossa fé é esta: quem escreveu? Escreveu inspirado por Deus. Quem escreveu? Escreveu aquilo que Deus quis que contivesse.
que integrasse os livros inspirados. Tá bem? Já sabemos que não foi Moisés o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros. Talvez Moisés tenha inspirado, não se sabe ao certo, os escritores, que não sabemos os nomes, quando viveram e quando redigiram os textos. Muito bem, dito isso, começamos o texto. Somente uma breve introdução do final do encontro passado. Gênesis 2, de 1 a 4, a primeira parte do versículo 4, é uma narrativa da criação. A segunda narrativa não começa no primeiro versículo do capítulo 2. Começa na segunda parte do versículo 4. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva ainda havia brotado dos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. Eu li a segunda parte do versículo 4, todo o versículo 5 e todo o versículo 6, porque eles formam uma unidade. Aqui vocês já percebem uma coisa, olhando ali para cima. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Essa realidade, ela na verdade se coaduna com o primeiro versículo do capítulo 1. Vamos dar uma olhada, vamos confrontar. No capítulo 1, versículo 1, nós temos uma síntese, nós não temos uma descrição minuciosa. Lembram? Quando eu disse, o versículo 1 não é uma narrativa minuciosa. A narrativa minuciosa da criação, ela começa a partir do versículo 3. A primeira criatura, no capítulo 1, a ser feita, a vir à existência, ela que não era e veio à existência, não é a terra no sentido genérico, não são os céus no sentido genérico, como se encontra no versículo 1. O versículo 1 é uma síntese de todo o capítulo 1. Tá claro? Lembram disso? Lembram? Lá no comecinho. Pois bem. Então, aqui, no final do capítulo, do versículo 4, do capítulo 2, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui nós temos uma síntese. Agora, esse autor da outra narrativa, esse autor do capítulo 2, versículos de 4b em diante, não se preocupou em ser minucioso. Ele foi sintético e centrou ou centralizou suas atenções na criatura mais importante. Se o autor do capítulo 1 quis colocar o homem em 6º lugar na ordem, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 6º dia, isto é, inseriu a criação do homem num contexto mais amplo, o outro autor não teve essa preocupação, foi direto no homem. E não digo, deixou para lá as outras criaturas. Não. Ele falou delas em termos mais genéricos, em termos mais amplos. Ele não estava preocupado em descrever a criação nos moldes de uma semana. Deus faz as coisas e os homens em 6 dias e no 7º descansa. Essa preocupação, essa estrutura, essa sistemática foi apenas do primeiro narrador, do primeiro autor, da primeira narrativa da criação. Esse outro foi mais sintético. Bem, é a primeira observação.
Reparem que este supõe já a terra feita, mas muito árida. Ou seja, a terra está pronta, mas não tem arbustos, mas não tem vegetais, mas não tem o homem, porque falta o elemento que é fundamental para a vida. Se a vida começa na primeira narrativa com a luz, na segunda narrativa começa com a água. Duas teologias diferentes, não são conflitantes, são duas visões, não opostas, mas não necessariamente idênticas. Ambas, porém, eu insisto, ad nauseam, eu insisto, a exaustão, quase a repulsão, não são conflitantes. São duas teologias diferentes que se completam, que se supõem e que se exigem. Então faz sentido, se para ele, na visão dele, primeiro terra e céus, ele deixa, por assim dizer, os céus para lá, força de expressão, e centraliza suas atenções sobre a terra. Ora, se a terra está feita e não tem nenhum arbusto, nenhuma erva, está pronta, mas falta a água. Ou seja, os ingredientes estão todos aí, mas falta aquela pitadinha, mas falta aquele elemento que é o ponto de partida de tudo. O Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Então aqui nós temos uma visão que encara o elemento vida como algo que brota da água que fecunda a terra. E o homem como um elemento que aduba, como um elemento que cultiva, que joga a água, que dispõe da terra, que utiliza a terra, que manipula a terra, que utiliza a terra para tirar dela o seu sustento. Bem, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. Na visão deste, alguém poderia dizer, mas isso foi uma visão que faz lembrar um planeta todo sulfuroso, o planeta Vênus, o planeta, enfim, não é, carregado de gases e assim por diante. Na visão desse autor, ele vislumbra a Terra como algo parecido com aquilo que o primeiro autor encara. A terra estava sem forma e vazia. É diferente. Vamos comparar esse versículo 5 com o capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. A terra estava informe e vazia. Trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos aqui já algum elemento. Nós temos a terra informe. A palavra informe, etimologicamente, significa sem forma. Sem forma. Mas é alguma coisa. É lógico que não vamos entrar em minúcias aqui e tentar descobrir o que o autor sagrado quis dizer com a palavra informe. Algo sem forma é algo que a gente não pode dizer é isso ou é aquilo, porque é uma massa, é algo indefinido. Existe, mas não dá para dizer qual é o formato. Será algo estável, será algo dinâmico? Essa discussão não cabe. O que interessa, seja no relato do versículo 4, alguma coisa que subia da terra, um vapor que regava toda a sua superfície, diz o versículo 6, algo mais ou menos parecido ou identificado, malgrado a redação ser diferente, com o capítulo 1, versículo 2, de qualquer forma,
tanto esta massa informe do primeiro relato, como esta coisa vaporosa que regava toda a superfície, que não tinha arbusto, que não continha a terra, que era algo completamente árido, que não havia água. No primeiro relato, o Espírito de Deus parava sobre as águas. No segundo relato, não existe água. Ah, mas isso é conflitante, isto é inadmissível. Por favor, eu não vou mais repetir aquilo que eu já bati tanto. Não há conflito na palavra de Deus, porque cada versículo procede de Deus, é palavra de Deus. São relatos com pontos de vista, com pontos de partida, com percepções diferentes, mas não conflitantes. Quem toma o cuidado de colocar os 4 evangelhos um do lado do outro, ou comparar o relato de tal milagre no evangelho segundo tal, no outro evangelho, percebe pequenas diferenças, algumas até grandes, mas isso não é assunto para agora. O estudo comparativo dos evangelhos sinóticos, não há contradição alguma entre os relatos. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu em que dia? Morreu na quinta-feira ou morreu na sexta-feira? Tem um evangelista que narra que Jesus teria morrera naquilo que nós entendemos por quinta-feira. Já outro evangelista narra que ele morreu naquilo que nós entendemos por sexta-feira. Há contradição? Um diz que é quinta, outro que não há contradição, porque o critério para contar dias de um foi diferente para contar dias de outro. Se você conta o dia corrido a partir da meia-noite, você tem um critério. Se você conta o dia a partir desta hora, então 24 horas a partir das 5 da tarde, completa-se esse período às 5 da tarde de manhã. Se você contar a partir de 3 da tarde, 24 horas, portanto um dia será 3 horas da tarde do dia de amanhã. Essa é uma maneira de contar o dia. Já uma outra maneira é quando você conta o dia a partir da meia-noite do dia em questão. Conflitantes? Não, porque os critérios que um usou não foram critérios que o outro utilizou. Bem, muito bem. Então, chegamos ao versículo 6. Explicado, vamos ao versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus formou uma linguagem que evoca o quê? Na nossa convivência, no nosso dia a dia. Primeiro, lembra a forma. O bolo, ele é formado. Formado no sentido de que ele é colocado numa forma. A forma tem uma moldura específica. O papel da forma é exatamente formar o bolo com aqueles moldes, com aquelas características, com aqueles traços, com aquela dimensão. Deus forma. Tradução: Deus cria. O homem é criação de Deus. O autor sagrado, o autor da segunda narrativa, insere tudo aquilo que está na terra e nos céus naquela primeira frase que é o final do versículo 4. Ou seja, Deus é o autor de tudo que está na terra e de tudo que contém está habita nos céus. No credo, nós recitamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da terra e dos céus. Esta expressão, terra e céus, tanto está na primeira narrativa. Dê uma olhada, por favor. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Deus criou os céus e a terra. É síntese. Esta síntese aparece
no começo da segunda narrativa, Gênesis 2, segunda parte do versículo 4. No tempo em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. Contradição nenhuma existe. Muito bem. Deus formou, já sabemos o significado. O homem do barro da terra. Aqui não aparece a mulher. Não aparece a mulher. A mulher vai aparecer no versículo 21. No versículo 21. Agora vamos comparar a narrativa da criação do homem e da mulher na primeira narrativa, por favor, capítulo 1, o versículo 26 do capítulo 1, parece insinuar que Deus fez primeiro o homem e depois a mulher. Parece, mas quem lê o versículo todo, lá no finalzinho, tira esta percepção, esta intuição da cabeça. Então Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou primeiro o homem, na primeira narrativa. Calma, por favor, devagar, que o santo é de barro, porque ainda tem o versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Na primeira narrativa, não dá para dizer que ele criou primeiro o homem e depois a mulher. Esta é uma teologia da segunda narrativa. Então é lícito para qualquer ser humano, lendo a primeira narrativa, de dizer: Deus criou ambos na mesma hora. O versículo 27 permite isso. Quem, porém, preferir a segunda narrativa, sem nenhum problema vai dizer: Deus criou primeiro o homem, sexo masculino, e a partir dele criou sua companheira, sexo feminino. Dom José, eu pensei que primeiro foi Adão e depois Eva. Sem dúvida, você memorizou até agora a segunda narrativa. Mas o relato da criação, os relatos da criação são dois. E no primeiro, permite-se também intuir, chegar à conclusão de que os dois foram criados igualmente na mesma hora. Como isso aconteceu é para nós irrelevante. Por quê? Porque o que importa é saber que ambos são obra de Deus. Foram queridos por Deus. Foram formados por Deus. Na primeira narrativa, há um espaço para que se afirme que ambos foram criados na mesma hora, não um antes do outro. Também na primeira narrativa se pode incluir: Deus criou o homem à sua imagem. É uma possibilidade também. Só que, logo na frente, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Já a segunda narrativa não, é primeiro o sexo masculino, depois o sexo feminino. Atenção, que o segundo relato não autoriza. Isso seria uma insanidade. Intuir, afirmar que porque o homem, o sexo masculino, foi criado em primeiro lugar, supostamente existiria alguma prioridade dele com relação ao sexo feminino. Na Bíblia não existe nenhuma afirmação de sexo frágil, de sexo débil, de sexo secundário. Essas afirmações não cabem na Escritura.
São interpretações, ilações insanas de quem está forçando a barra. Quem lembra nos encontros que nós já fizemos aqui, nós comentamos e derrubamos todos os argumentos utilizados por certas pessoas que pegaram, e pegam ainda, certos textos de São Paulo para dizer que São Paulo foi um machista. Já estudamos aqui várias vezes. O homem é cabeça da mulher. Oh, teve ataque do coração, tal pessoa, isso é um machismo triste. Já explicamos qual é o sentido da palavra cabeça nos textos de São Paulo. O homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja. E como Cristo é cabeça da igreja? Cristo é cabeça da igreja, morrendo por ela, derramando seu sangue por ela. O homem é chefe da mulher, como Cristo é chefe da igreja. Mas estamos tratando de que chefia? Como é que Cristo lidera? Como é que Cristo é cabeça? Cristo é cabeça quando ama, quando se entrega pela sua esposa, quando é fiel a ela. É olhando para a cruz que a gente entende o que é chefia, o que é ser cabeça. É cabeça quem dá a vida pelo outro. É cabeça quem ama o outro. É cabeça quem é fiel ao outro. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sobre isso, caríssimos internautas, é hora de voltar ao texto de São Paulo, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 21 a 22, o texto que choca certas pessoas desavisadas, é o versículo 22, Efésios 5, 22. O texto para um desavisado é chocante. Mulheres, por favor, leiam em voz alta. Nenhuma vai se chocar, por favor. Nenhuma vai se chocar. Porque a explicação do versículo 22 está no versículo 21 e nos seguintes. Mulheres, por favor, Efésios 5, 22. Sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Continue o versículo 23. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. O segredo está na palavra como. É uma partícula comparativa. Como? Olha a comparação, por favor. Primeiro, o verbo sujeitar-se, na voz passiva. Vejam o versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Não é somente a mulher ao homem, mas o homem é a mulher. O empregado ao patrão. O padre ao bispo. O bispo ao papa. Os filhos aos pais. O cidadão às normas da cidade, do estado, do país. Quem é que pode dizer, eu vivo sem me sujeitar aos outros? O que é isso? Paga IPTU por acaso? Ah, então se sujeita. Paga IPVA por acaso? Então se sujeita. Observa as normas de trânsito? Então se sujeita. Todos nos sujeitamos uns aos outros pelo simples fato de vivermos em sociedade. As normas, as regras, as convenções que vinculam, que obrigam, etc. É claro. Só que o texto do versículo 21 é no temor a Cristo. Olha a diferencial. No temor a Cristo. No respeito a Cristo, na obediência a Cristo, na fidelidade a Cristo. Eu me sujeito a tais pessoas enquanto isso decorre da minha fidelidade a Cristo. Se for um desrespeito à lei de Cristo, eu não posso me sujeitar. Não, você tem que se sujeitar aos bandidos, você tem que se sujeitar aos corruptos, você tem que se sujeitar a todas as pessoas que não prestam. Não. Essa não é a sujeição da Bíblia. Porque a sujeição da Bíblia é sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Olha, os parâmetros são de Cristo. Na fidelidade a Cristo. Enquanto Cristo não é violado, sua palavra não é desrespeitada, não é ofendida, é suposta.
enquanto tal sujeição tem o respaldo da Bíblia, aí sim, eu me sujeito. Está claro? Então não é escravagismo, não é escravidão ridícula, patética, de capenga, que balança a cabeça diante de qualquer um. Não, você tem que se sujeitar a mim. Epa, a Bíblia é de uma precisão cirúrgica. Sujeitai-vos no temor a Cristo. Quando você extrapolar os limites de sua competência, você vai longe demais. Pensemos no exemplo absurdo de um pai. Você tem que se sujeitar a mim, eu sou seu pai. Tá bem, pai, no temor a Cristo, viu, pai? Aí o pai, em um determinado momento, diz: meu filho, vamos roubar um banco. Epa, alto. É no temor a Cristo, meu pai. O seu aí está indo longe demais, porque o Cristo me proíbe roubar. Então a minha sujeição ao Senhor acaba aqui. Está claro? Está claro? Claro. Ficou claro? Então a Bíblia, lê com cuidado a Bíblia em nome de Cristo, para não chegar a absurdos como esse, no temor a Cristo. A segunda observação: as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Olha a partícula comparativa. Como ao Senhor. Do mesmo jeito que nós somos submissos a Cristo, as mulheres devem ser submissas ao marido, guardadas as devidas proporções, lógico. Então, aqui não tem nada de machismo, de chauvinismo, não tem nada de... isso é monstruoso, isso é depravado, isso é insano, isso é inadmissível dizer que essa frase é machista. Olhe como ao Senhor. Se é um fato que todos nos sujeitamos uns aos outros, versículo 21. Portanto, no versículo 21, também o marido deve se sujeitar à esposa. Olha no versículo 21, veja o versículo 21. Só o versículo 21 já tira de letra essa interpretação ridícula, segundo a qual São Paulo é machista. Basta o versículo 21. O versículo 22 centra suas atenções na mulher, mas acrescenta como ao Senhor. Mas São Paulo acabou de dizer que o marido é chefe da mulher. Que absurdo! Absurdo é a senhora pegar essa categoria chefe do mundo profano, do mundo civil, e colocá-la aqui como se São Paulo quisesse entender chefe no sentido profano, no sentido do trabalho da senhora. Não é. É chefe em outro sentido. E existe chefe em outro sentido? Existe no sentido da Bíblia. É só ler com calma, desarmada, pelo amor de Deus. Coloque suas armas de mulher enfesada. Enfesada quer dizer brava na minha terra. Coloque as armas no chão, pelo amor de Deus, e leia a frase com serenidade. O marido é o chefe da mulher. Como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual Ele é o Salvador. Ele não é o tirano, Ele não é o patrão, Ele não é o arrogante, Ele não é o dono do pedaço. Chefia aqui significa amor até a morte. Como é que Cristo é chefe da igreja? Como essa chefia se manifestou? Morrendo pela igreja, dando a vida pela igreja. Então São Paulo não tem nada, absolutamente nada de machista, por favor. Até porque o versículo 24 corrobora essa afirmação. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres aos seus maridos. Eu fico furiosa com isso, diz uma mulher enfesada, lendo esse versículo 24. Porque São Paulo não diz que os maridos devem ser submissos em tudo às mulheres, e só as mulheres que devem ser submissas em tudo aos maridos?
Olha que São Paulo disse isso. Onde? No versículo 21, mulher. Olhe direito. Mas não é uma desgraça, você lê às pressas o texto. Mas que coisa! Então, pelo amor de Deus, mulheres católicas, essa parte de São Paulo, mas ela deve ser memorizada por vocês, porque se um dia alguma pagã, alguma pessoa que não crê na Bíblia, que debocha da Bíblia, insinuar essa monstruosidade, essa aberração de que São Paulo é machista, a senhora, em nome de Cristo, queira defender São Paulo, queira defender a sua fé. São Paulo não disse absolutamente isto, não teve a intenção disto. Não, aqui não existe nada de machismo, é uma visão, é uma posição, é uma teologia completamente revolucionária, porque remete à relação esposo e esposa, homem e mulher, à cruz. E na cruz nós temos um Cristo que não grita com a esposa, morre por ela, que não insulta a esposa, que não é arrogante com a esposa, mas dá a sua vida pela esposa, como ao Senhor, como Cristo, como a igreja submissa a Cristo. Sempre o como. Essa partícula comparativa é o segredo de tudo. E mais, temos o versículo 25 para sepultar esse pensamento criminoso, segundo o qual São Paulo teria sido machista. Versículo 25, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. E como se isso não bastasse, ainda tem de quebra o versículo 28. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E assim por diante. Pois bem, então, pela enésima vez, esse texto é importante citar, porque vamos analisar daqui a pouco o homem feito do barro da terra, do barro da terra, e depois o homem dorme, e Deus tira uma costela e molda a mulher. É criminoso quem interpreta essa versão dizendo que a mulher é submissa no sentido pejorativo, é um ser secundário, é um ser inferior e, portanto, é uma escrava que não tem vontade própria, que não tem direitos e assim por diante. Não, não e não. Não é esta a intenção do autor sagrado. Ficou claro essa minha insistência quase mórbida, porque vamos tratar daqui a pouco deste relato. Muito bem. Barro da terra. Barro. Salta aos olhos que essa carne que vocês têm, que nós temos, não é argila, não é do reino mineral. Isso aqui é carne animal. Trata-se de uma expressão figurada. Alguém poderia forçar a barra e dizer: trata-se de uma matéria pré-existente? Não pré-existente, antes da criação da luz, da água, da terra, do céu, das plantas, dos animais. Poderia se tratar este barro de uma criatura muito primitiva, um protozoário, uma bactéria, a qual Deus incutiu as leis da natureza, e tal criatura foi se desenvolvendo, e com o passar dos anos e dos milênios, ela foi se transformando pela lei da seleção natural, e se aprimorando e se adaptando às realidades, etc., até que, bilhões e bilhões de anos depois, surgiram outros seres mais desenvolvidos do reino animal, até chegar ao ser humano. A resposta, eu acho que eu vou repetir pela 200ª vez. São teorias que podem se coadunar com o relato da criação do homem, contanto que fique salvaguardada esta afirmação de fé. É obra de Deus. Foi Deus quem fez.
E num momento determinado, vamos chegar no versículo 7, Deus inspirou nas narinas deste homem um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. O que hoje nós entendemos por Homo sapiens, dotado de inteligência e de vontade, com a capacidade de refletir sobre si, sobre o mundo que o cerca, com a capacidade de amar também. Essas teorias que enxergam no versículo 7 a sua fundamentação para a igreja são teorias que merecem todo o respeito. A teoria só passa a ser conflitante com a Bíblia não enquanto postulado da ciência, porque se é ciência tem regras. Se tem regras, certamente postulados comprovados procedem de Deus. Ciência e fé procedem de Deus. Enchei, povoai e submetei a terra. Nesse submeter a terra, Deus confere ao homem o poder de dominar a criação e de colocá-la sob os seus auspícios. Também a ciência está aqui incluída. E toda ciência, quando é verdadeiramente ciência, não é incompatível, não é conflitante com a fé. A teologia também é uma ciência. Qualquer ciência que é incompatível com a fé, das duas uma, ou não se trata da verdadeira fé, ou não se trata da verdadeira ciência, ou as duas coisas. Mas sendo ciência, respeitando os seus postulados, sendo fiel às suas leis, aos seus critérios, ciência, definição de ciência, é o estudo aprofundado de um método, de um objeto com um método próprio. Então, ciência antropológica, ciência biológica, ciência matemática, ciência da medicina, ciência agronômica, ciência da engenharia, ciência da teologia, etc. Cada uma tem um objeto que é estudado aprofundadamente com um método próprio. Cada ciência tem suas leis, tem seus postulados. Se existir conflito entre a ciência antropológica e a ciência matemática, das duas uma, ou não é verdadeira matemática, ou não é verdadeira antropologia. Não há conflitos entre antropologia e matemática, porque são duas ciências diferentes, com métodos próprios, com leis próprias, com postulados próprios, e trata da mesma criação, só que vista num âmbito, num enfoque, num objeto bem preciso. Não há conflito. Você já viu algum matemático brigar com algum antropólogo? Já viram algum biólogo brigar com algum médico ou com algum psiquiatra? Porque são métodos diferentes, porque são áreas diferentes, porque são âmbitos diferentes, porque são enfoques diferentes. E cada uma tendo o seu método próprio, sendo tal método respeitado, tendo o objeto próprio, não há conflito nenhum. Não há conflito nenhum. Muito bem. Então, a igreja respeita qualquer teoria a respeito da criação do homem, desde que tal teoria não entre em conflito com esse dado de fé. Deus é o autor de todas as coisas visíveis e invisíveis, portanto, autor do homem. Como Deus criou o homem? A Bíblia não entra em detalhes. Utiliza uma linguagem, desculpem a expressão, não se choquem com o que eu vou dizer, uma linguagem muito rudimentar, muito própria de um tempo muito remoto, onde o autor sagrado vislumbrou Deus criando o homem como um oleiro moldando o barro. Quem já foi numa olaria aqui? Levante a mão. Olaria. De fazer tijolo, de fazer pote, de fazer, enfim. Já viram qual é o procedimento? Rudimentar demais. Você pega a argila, tem aquelas formas, né? Forma de tijolo é uma. Forma de pote, de quartinha, sei lá, é outra. Parece que coloca num torno que vai girando assim, né? Bota um barro, aí o fulano já vai moldando assim, etc. Pois bem, na visão, não digo mítica, por favor, não tem nada de mitologia aqui, mas Deus inspirou o autor sagrado para que ele escrevesse Deus criando o homem como se fosse um oleiro.
E isso não afeta a nossa fé, de forma alguma, porque é uma linguagem que não pode ser interpretada ao pé da letra, é uma linguagem daquele tempo, mas que nela reside um dado de fé. Nisso que nós estamos lendo, o que o autor sagrado redigiu é um dado de fé. É o ato criador de Deus, ali descrito numa linguagem que não é a nossa. Pronto. Isso é o absolutamente essencial. Do baixo da terra. Ele inspirou-lhe nas narinas. Dona José, quer dizer que ele fez o homem assim, depois deixou lá paradão, e depois veio. Trata-se de uma linguagem rudimentar daquele tempo, que traduz a seguinte verdade de fé: o homem, como não se sabe, quando não se sabe, o que se sabe é que ele, enquanto tal, é obra de Deus, foi feito por Deus. Quanto tempo isso durou, as minúcias, a Bíblia não entra nesses detalhes, nesse diapasão, porque o autor sagrado não teve a intenção disso. A intenção dele foi muito modesta. Simplesmente transcrever o que o Espírito Santo lhe inspirou, no jeito dele, na concepção dele, segundo os critérios dele. Deus fez o homem. O homem é obra de Deus. Eu acho que mais mastigado do que isso é impossível. E o homem se tornou um ser vivente. Bem, esse versículo 7 precisa ser muito mastigado, porque, repito, a igreja no passado, homens de igreja, não a igreja como um todo, ela houve conflitos, mas conflitos que hoje nós entendemos, conflitos gerados por exageros de ambas as partes, radicalismos de ambas as partes, de alguns intérpretes da Bíblia, de alguns teólogos, e também de alguns homens de ciência, as ciências humanas, as ciências exatas e assim por diante. Hoje a questão, não digo que está completamente pacificada, mas está muito mais serena do que no passado, pela consciência, pela convicção, pela clareza que nós temos do mundo científico. A teologia é uma ciência. As outras ciências também têm seu objeto próprio, têm seu método próprio, têm suas leis próprias. E tudo o que toca ao ato criador de Deus, hoje é chamado de teoria. Big Bang não é lei, é teoria. É uma das muitas explicações. A bem da verdade, ela é a mais aceita no mundo acadêmico, no mundo astronômico, dos cientistas, etc, etc. Mas não é a única, por favor. É a que goza de maior aceitação no mundo científico. Mas não significa dizer que a igreja dogmatizou a teoria do Big Bang. Ela continua uma teoria. É um postulado que ainda não foi comprovado absolutamente, irrefutavelmente, mas tem sua consistência, tem o seu peso. Da mesma forma, teoria da evolução. Wellington, eu vou propor para Vossa Senhoria o seguinte: ao longo desta semana, cobre-me as intervenções de João Paulo II e da Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano, as intervenções sobre a teoria da evolução. E o discurso de Papa Francisco, sobre a teoria da evolução. Francisco, no ano passado ou atrasado, ele disse com todas as letras que a teoria da evolução não é conflitante com a fé. Então, o discurso de Papa Francisco, a homilia da vigília de Páscoa de Bento XVI, sobre a teoria da evolução. Nunca um Papa, Bento XVI, Papa Emérito, a homilia dele, ele fez uma interpretação muito bonita da ressurreição a partir de Charles Darwin, a partir da teoria da evolução, falando de salto de qualidade. Impressionante. Bento XVI.
Então, outrora, se sustentava, se brigava, se saía no tapa, na faca, no tiro, sei lá, com exagero e tudo, né? Que a igreja é contra a teoria da evolução, etc. Eram os anos, digamos assim, quentes, em que as posições eram bastante acirradas, etc. Hoje, a coisa está bem pacificada. Vocês vão receber esses documentos surpreendentes que mostram uma visão da igreja. Repito, a igreja não absolutiza, a igreja não dogmatiza, a igreja não aceita para si a teoria da evolução. Mas ela diz que, respeitados certos postulados, respeitados os princípios da fé, a teoria da evolução não é incompatível com a fé na criação da parte de Deus, Deus como Criador do homem. A desgraça é quando o cientista se mete a teólogo. E em nome da teoria da evolução ele chega e diz, não, a teoria explica tudo, Deus não existe. Epa! Aí você está entrando numa seara que não é sua. Baseado em quê? Nos postulados da sua ciência, você afirma que Deus não existe. Em que postulado, que pesquisa, que provas você tem de que Deus não existe? Aí é outra coisa. Então esses atritos ocorrem geralmente quando não se respeita o âmbito da competência dos dois lados. E quando alguém difere, supostamente difere disso, não, é absolutamente incompatível com a fé que tenha havido uma evolução das espécies. Epa, alto lá, a coisa não é bem assim. Você está entrando numa seara que não é a seara dos parâmetros da fé. Você está afirmando algo que afronta violentamente os postulados daquela ciência que já conseguiu provar que as espécies sofreram uma evolução ao longo dos séculos e dos milênios. Bom, de qualquer forma, Wellington vai fazer essa pesquisa, repito, a homilia da Vigia Pascal, Bento XVI, e a intervenção de Francisco, tirada do site do Vaticano, sobre a teoria da evolução. No próximo encontro, retomamos esse importantíssimo versículo 7. Eu me ative a ele pela enorme importância que ele tem para a nossa fé. Afinal de contas, no segundo relato, o texto central de toda a criação, porque trata da criação do ser mais importante fora de Deus, o único que ele quis por si mesmo, porque é a criatura que haveria de reinar sobre todas as outras, porque todas as outras criaturas seriam entregues por Deus a essa criatura, o homem, para que ele reinasse sobre as demais, para que ele dominasse sobre elas, para que ele submetesse todas as outras criaturas. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.